Bolsonaro foi campeão em emendas constitucionais, ganhou de todos os outros presidentes. Olá! Faz tempo que a gente não se vê, mas eu continuo sendo Gonzalo Becina, interessado na saúde brasileira. Vocês acho que desconfiam que já sabem quem é o meu candidato, mas eu não vou falar. Eu fui dar uma olhada no programa de governo dos candidatos para criar condições eleitorais do Bolsonaro. Então, a redução do preço de combustíveis, o pagamento do auxílio emergencial, aí, do programa de auxílio que ele criou no lugar do Bolsa Família, destruiu o que existia. Não tem, tudo foi para o vinagre. O Bolsonaro foi campeão em emendas constitucionais, ganhou de todos os outros presidentes. E o que são as emendas constitucionais? São reescritas da Constituição com consequências do ponto de vista do arranjo jurídico. Então, o próximo presidente, inclusive o Bolsonaro, se for o eleito, a primeira atividade a ser feita vai ser reestabelecer a ordem jurídica, porque a ordem jurídica está estraçalhada. O que não foi estraçalhado por decisões do atual presidente foi estraçalhado pelo Supremo Tribunal Federal reagindo a decisões do atual presidente. Então, é mandatório por ordem na casa, o primeiro ato por ordem na casa. Segundo ato vai ser ver quanto tem de dinheiro e quais vão ser as prioridades. Não há dúvida, a prioridade número 1, diminuir a fome. Então vai ter que arrumar o dinheiro para diminuir o sofrimento de 40% da população brasileira. E isso significará manter esse tipo de auxílio que o Bolsonaro criou, etc. A estrutura fiscal do país está estraçalhada, vai ter que repensar a estrutura fiscal do país. O que é a estrutura fiscal? A estrutura de gastos. Da mesma maneira que vai ter que rever a estrutura tributária, que recolhe impostos. A maneira como nós, neste governo, estamos enfrentando a alta de combustíveis, acabou com um monte de fontes de recurso para baixar os preços usando a metodologia que foi usada para baixar o preço de combustíveis. Então, tem outras metodologias? Com certeza tem. Né? No limite, lá na frente, tem até prejuízo para a Petrobras. Prejuízo para a Petrobras pode ser uma alternativa, em vez de prejuízo para todo o país, como nós estamos vivendo hoje. Né? Mas, enfim, existem alternativas que um novo governo terá que optar por criar. O Bolsonaro criou um buraco do qual ele não conseguiu escapar. Né? Trocou 4 vezes o presidente da Petrobras e ele não tinha alternativa, senão fazer o que ele fez, que é reduzir a carga tributária em cima do consumo de gasolina, de diesel, de gás, etc. Diesel e gás, até acho muito interessante. O diesel é utilizado para o transporte de tudo, o gás é usado para comer. Ninguém come nada cru hoje em dia. E aí temos que ver os programas prioritários em cada grande área. A educação tem programas prioritários fundamentais. Saúde tem programas prioritários fundamentais. Deles eu vou falar. Né? A habitação cancelou a construção de 140 mil casas do tal do programa Verde e Amarelo. Aí. Não dá para... Nós temos um déficit habitacional muito grande. Agora, o que de tudo isso e mais outras coisas que eu não estou lembrando vai ser enfrentado no primeiro ano, o que vai ser no segundo e daí para frente? Este plano vai ser o plano que terá que ser feito logo nos primeiros dias. E um pacote legislativo para negociar com o Congresso nos primeiros 6 meses, e a partir daí só recriando o Centrão. E o Centrão vai ser recriado, podem ter certeza disso. Não, nenhum governo governa sem Centrão. Não dá para fazer mensalão, não dá para fazer esse modelo que está aí de orçamento secreto num governo democrático.
Então, algo vai ter que ser feito. Falando de saúde, quais serão as prioridades? Certamente, o que está no plano de saúde, no plano de governo de saúde do Bolsonaro, é uma bobagem. Se vocês tiverem acesso, podem ler. Lá está dito: comprei 540 milhões de doses de vacina. Ele não comprou, ele não teve opção. Basicamente é isso. Ele deixou para o último momento, foi obrigado a engolir a vacina do Butantan, do Dória, porque ele não tinha outra opção. A vacina da Fiocruz atrasou para começar a distribuição, em vez de começar em fevereiro, como era previsto, começar para valer mesmo em abril. A vacina comprada da Pfizer ficou lá para frente, em maio nós começamos a resolver a vacina comprada da Pfizer. Então, grupo, essa história de vacina. Grupo que ele melhorou os serviços de saúde. Ele conseguiu destruir o Ministério da Saúde. A estrutura pouca que foi mantida com Mandetta, e esse pouco Mandetta deu uma destruída também, principalmente na estratégia da saúde e da família, quando ele muda o sistema de financiamento das equipes de saúde da família, ele deu uma quebrada nas pernas da estratégia da saúde da família, deixando de pagar as equipes não completas. Acontece que uma equipe não completa não é uma não equipe, é uma equipe sem médico. Agora, uma equipe sem médico faz alguma coisa? Faz, porque a enfermagem e os agentes comunitários de saúde têm condição de fazer muita coisa. Mandetta fora, entra Pazuello. Pazuello destruiu o Ministério da Saúde. Destruiu o Ministério da Saúde. Tirou técnicos, colocou militares no lugar, incompetentes, idiotas, incapazes de fazer a gestão do Ministério da Saúde. Eu diria que quase foram incapazes até de fazerem corrupção, né? Tentaram aquele negócio da Covaxin lá, $1 por dose de vacina no bolso de alguém, nem isso conseguiram. São muito incompetentes, mas tem coisa aí, né? Tem coisa que foi feita antes do Pazuello e do Mandetta, que não foi desfeita nesse governo, como as que o Ricardo Barros fez, transferindo toda a logística do Ministério da Saúde para uma empresa privada comprada com uma concorrência esfumaçada. Mas, apesar de tudo, o Ministério da Saúde é metade do recurso do SUS, com uma capacidade, portanto, muito grande de indução de ações. Nós vimos agora os problemas que nós estamos tendo aí com o Ministério da Saúde, principalmente do ponto de vista de pagamento de serviços, que está lá embaixo. Neste momento, o maior prestador de serviços na área de hemodiálise no Brasil, que atende 15 mil pessoas por mês, está ameaçando sair. Hemodiálise não é um negócio que é assim, é um imóvel preparado para receber máquinas de hemodiálise, com um sistema de filtração especial de água, com um sistema de geração de energia elétrica de emergência, porque as máquinas não podem ficar sem energia elétrica para funcionar, e aquilo tem que funcionar todo dia, de manhã, de tarde, e algumas inclusive à noite, para conseguir fazer frente ao número de pacientes com falência renal que precisam ser atendidos. Neste momento, o que o Ministério está pagando, de acordo com as empresas que prestam esse serviço para o SUS, cobre 60% do custo. Elas estão que bancar os outros 40%. Lógico que tudo isso chegou até esse ponto porque tem uma coleção de promessas para trás que amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo e amanhã eu não resolvi. Então, nesse momento, a corda esticou até não ter mais para onde ir. Muito procedimento deixando de ser feito por causa da pandemia, mas tem muito procedimento deixando de ser feito porque o que o Ministério está pagando, o SUS, em outras palavras, está pagando, não cobre o custo e não dá para viver só de prejuízo. Então, tem aí um pacote de decisões que vão ter que ser tomadas sem mais dinheiro. Como é que vai fazer isso? Porque não vai ter mais dinheiro. Porque nós estamos quebrados. Então, alguma decisão no sentido de
romper o teto de gastos, o próximo governo vai ter que tomar. Ou seja, nós vamos ter que, com muito cuidado, gastar mais do que podemos gastar e respeitando o ordenamento jurídico. Isso significará solicitar algumas licenças ao Congresso para conseguir gastar mais durante um determinado período, para conseguir fazer frente às obrigações do Estado, como, por exemplo, o caso da hemodiálise, cirurgias para câncer, para coração, para ortopedia, etc. E um novo modelo de organização dos serviços de saúde que vai ter que ser pensado. Por quê? Porque hoje o modelo está voltado para esse modelo que o Ministério paga internações e procedimentos. Eu acho que o primeiro ano vai ter que mudar a regra. O dinheiro que está chegando hoje na mão dos estados e municípios vai ser colocado direto na mão de estados e municípios. E o que vai pagar vai ser decisão de estados e municípios. E aí coisas que são menos necessárias, quem vai decidir que são menos necessárias é quem está perto do cidadão usuário. Por exemplo, foi liberada a vacinação de crianças acima de 6 meses. Foi comprada a vacina da Pfizer? Não. Morrem 2 crianças por dia nessa faixa etária de 6 meses a 5 anos por falta de vacina. Nos próximos dias, a Anvisa deverá estar aprovando a nova vacina da Pfizer. Uma vacina específica para Ômicron, mas que também traz o componente da vacina original. Uma vacina bivalente. O que nós devíamos estar discutindo, como estão discutindo nos Estados Unidos, como está discutindo na Europa? O reforço com essa vacina, seja da Moderna, seja da Pfizer, as duas são as vacinas de RNA mensageiro, bivalente. Pelo que eu estou vendo pelo andar da carruagem, vai sobrar para o início do governo que vem. Ou, pelo menos, para esse período de fim de ano, começo de ano. Sei lá como é que vai ser a negociação dessa ponte política, econômica e financeira, né? Se o Bolsonaro ganhar a eleição, tenho certeza que ele vai fazer, imagino, né, que vai fazer essa ponte. Se o Lula ganhar a eleição, como é que será o diálogo dessa ponte? Será que vai ser tão ruim quanto foi o governo? Eu acho que vai ser tão ruim quanto foi o governo. Não vai ter diálogo. Quais são os grandes problemas da saúde? Financiamento, gestão e o arranjo assistencial. Esses 3 problemas nós vamos ter que mexer de imediato. Existem outros? Existem outros. Né? Existem outros no campo da formação de pessoas, existem outros no campo da ciência, tecnologia e inovação. Enfim, tem um capítulo todo aí, eu vou abrir esse capítulo num próximo vídeo. Tenho participado de várias buscas de construção de propostas, né? Uma das propostas que eu participei, se vocês quiserem, vocês podem ir lá, na formulação da proposta do Instituto do Direito Sanitário, o IDISA. Se vocês entrarem no site do IDISA, tem lá um projeto nosso, foi construído pelos membros do IDISA, para ajudar o próximo governo. Se vocês entrarem no site do CONAS, tem também a proposta do CONAS, né? Se vocês tiverem um viés mais privado, entrem no site da ANAP. A ANAP, junto com a agência J, fizeram uma proposta também interessante. A Abrasco fez um textinho bem resumido, só com medidas de alto impacto. Estas propostas que foram construídas por essas entidades, Abrasco, IDISA, CONAS, ANAP, são contribuições dessas entidades para a campanha dos candidatos. Se os candidatos vão ler ou não vão ler essas propostas, são outros 500, mas inclusive foi enviado para eles. Todas essas propostas foram enviadas para todos os candidatos. E de qualquer forma, eu vou fazer uma sessão para discutir isso proximamente. Por enquanto, vocês tendo alguma dúvida, querendo discutir alguma coisa, estamos à disposição.
Uma última noticiazinha, acabou a pandemia? Sei lá, parece que está no finzinho, né? Mas vai depender da compra de vacina, principalmente para criança ainda. Senão, não tem fim da pandemia. Um grande abraço e até a próxima.